Ginecologia e Obstetrícia, formada pela Faculdade Estácio de Sá de Goiás desde 2015. Possui mais de 7 anos de experiência como docente. Atuou em cursos técnicos e superiores de enfermagem. Abro um parêntese que ela foi uma das minhas professoras também aqui dentro da Faculdade FADESA. E hoje está à frente do Núcleo de Educação Continuada no Hospital Yutaka Takeda. Seja muito bem-vinda, enfermeira. Boa noite. Então, como ela falou, eu já estive aqui na Faculdade FADESA. Foi um período muito curto, de 6 meses, mas foi uma experiência incrível. Foi a primeira vez que eu ministrei uma disciplina para um curso superior e, obviamente, foi enriquecedor não só para os alunos, mas para mim também, né? Foi uma troca de experiência muito grande. Então, para a gente começar, a gente consegue interagir com o microfone que eles consigam? Tá, prefiro então. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de mim, né? Primeiramente, eu vou agradecer pela oportunidade, né? Professor Everton por ter me convidado. É bem difícil a gente tentar ajustar a gente, ele mandava mensagem para ele, e aí tinha toda uma dificuldade, mas deu tudo certo para a gente conseguir, né, trazer um pouquinho para vocês sobre os desafios, sobre as perspectivas, né, da educação em enfermagem. Eu nasci lá em 1991, né, não sou tão nova e não faço cálculos, viu? Não preciso fazer cálculo nesse momento. Eu falo que a minha vivência em hospital se deu desde muito nova. Então, lá quando eu tinha, acho que uns 5, 6 meses mais ou menos, eu chorava muito com cólica, né? Com cólica que ninguém sabia o que era. E aí minha irmã foi palpar minha barriga, foi fazer massagem e sentiu um nódulo muito grande. E aí ela ficou muito assustada, minha mãe morava na roça na época. E aí ela falou assim: mãe, alguma coisa está errada com essa menina, porque não é possível. E chá, né? Toda aquela que o pessoal fazia muito antigamente. E aí minha mãe foi para Marabá, eu sou de Marabá, né? Minha mãe foi para Marabá e aí quando chegou no médico ele falou assim: olha, o caso da sua filha é muito grave, né? Ela tem um câncer. Ele foi muito assim direto com a minha mãe. E aí ele falou para ela: a senhora tem como ir para um outro lugar, porque aqui ela não vai sobreviver. E aí minha mãe, obviamente, ficou desesperada e foi lá para Belo Horizonte. Chegou lá, eu passei por uma cirurgia para retirada do tumor, realmente era um tumor, era um câncer mesmo, um neuroblastoma. E após a retirada do tumor, eu fiz quimioterapia e até hoje eu ainda faço acompanhamento com o mesmo oncologista que me acompanhou lá nessa fase da infância. Eu trouxe isso porque para mostrar para vocês que e na maioria das vezes é isso que acontece na área da enfermagem, né? A gente tem uma história assim muito grande de relação de saúde, ou com a gente, ou da nossa família, e aí a gente se envolve ali naquele ambiente hospitalar, e aí por conta disso vira todo esse amor, né? Todo mundo que está aqui é do curso de enfermagem? Quem é do curso de enfermagem? Ah, tem bastante gente. Então eu imagino que vocês também têm uma história, eu acredito que não tão parecida com a minha, né? Mas tem alguma história que fizeram com que vocês se envolvessem na área da enfermagem. E aí, depois disso, meu primeiro emprego foi lá nos 18 anos, foi numa papelaria. E aí eu aprendi muito também, né? Como economizar, era uma menina muito jovem. E foi também um desafio para mim, tá? Depois, lá em 2010, eu fiz o curso de técnico de enfermagem. Não tinha curso de enfermagem na minha época, na minha cidade. E aí eu fiz para pensar assim, gente, o que eu vou fazer, né? Quando a gente sai do 3º ano ali, a gente fica meio sem saber o que fazer. Aí eu pensei assim, eu vou fazer técnico de enfermagem, eu acho que é a área que eu mais me identifico. E aí fiz o curso, né? Terminei o curso de técnico de enfermagem, não cheguei a trabalhar na área como técnico, tá? E aí logo em seguida, me deu a louca e eu fui parar na Argentina para fazer medicina. Como várias pessoas também já fizeram. E aí passei 3 meses lá, tinha um namorado que hoje é meu esposo e queria muito vir para a formatura dele. E aí eu cheguei num dia e eu falo que assim, Deus sempre sabe o que faz, né, na nossa vida. E aí eu cheguei, acho que no sábado e no domingo passou uma reportagem absurda no Fantástico sobre as pessoas que iam embora, né, e tinha uma vida muito difícil fora. E eu falo que foi o primeiro e único não que minha mãe me deu. Ela falou pra mim assim, você não volta mais pra Argentina. E lá ficou minhas coisas tudo pra trás.
E aí, né, no meio disso, eu tinha feito inscrição para fazer o curso de enfermagem de Goiânia, tinha passado, e tinha ficado esses 6 meses aí trancado. Então, eu falei assim, não, você vai para Goiânia. Então, tá bom, beleza, fui. E aí, fui para Goiânia, fiz minha faculdade. A faculdade era em 5 anos, aí eu fiz em 4, porque eu queria voltar para casa, estava desesperada para voltar para casa. E aí comecei a puxar disciplina, estudava de manhã, estudava à noite, também era um desafio muito grande na minha vida. Ficava longe da minha família. Finalizei meu curso lá em 2015, e aí já iniciei, fiquei pensando, né, agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente também fica perdido, sem saber o que a gente vai fazer. E a gente começa a pensar, agora, o que eu vou fazer? Onde que eu vou trabalhar? Será que eu tenho emprego? E a gente vira, né, um desempregado no mercado de trabalho. E aí isso também me angustiava muito. E aí ainda na época da faculdade, eu ficava pensando, gente, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a me identificar com a parte, né, da ginecologia e da obstetrícia, porque eu sou muito apaixonada. E aí fiz a especialização em ginecologia e obstetrícia, também lá em Goiânia. E assim que eu estava, né, meio finalizando, eu ia lá mensalmente, eu comecei a dar aula em curso técnico em Marabá. E aí depois eu pedi advogado, tive que mudar para cá, larguei meu emprego lá e vim para cá. Fiquei desempregada novamente, mais um novo desafio. E aí, né, começou toda aquela entrega de currículos, comecei a trabalhar aqui em Paraupebas na docência e também aqui na FADESA. E depois fiz o processo seletivo lá do Hospital Iotaque Takeda, isso já foi em 2018, né, entrei para substituir uma licença maternidade, aí eu estou lá até hoje. E aí, nessa época eu entrei como enfermeira do pronto-socorro, fiquei lá um bom período, rodei o hospital, né, alguns setores, e aí engravidei, casei e engravidei. E aí quando eu engravidei, minha gravidez era de risco. Eu falei, o pai, né, a vida é de luta mesmo, como todo mundo. E eu tive que ser afastada do meu ambiente de trabalho. E aí fiquei afastada, né, o colo do meu útero ele era curto, então eu tinha um risco de parto prematuro. Então eu tinha que ficar 100% deitada, sem fazer absolutamente nada. E aí fiquei em Belo Horizonte um bom período de tempo, né, em repouso absoluto, acho que uns 3 meses, sem poder sair do hospital e depois sem poder sair do hotel, deitada, 24 horas. Mas tudo tranquilo, foi na época da pandemia também, né? Então, assim, mais uma vez eu falo que Deus sempre sabe o que faz na nossa vida. Então, talvez se eu estivesse aqui fora, vivendo tudo o que todo mundo estava vivendo, talvez eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Tive minha filha, né, lá em 2020. Voltei de licença maternidade. E aí, o nosso hospital, ele era gerenciado por uma empresa e ele teve essa perda de contrato e passou por uma reestruturação e uma nova empresa começou a administrar o hospital. E aí veio mais uma incerteza para todo mundo, né? Ninguém sabia. E agora a gente fica, a gente sai, o que vai acontecer? Aí eu falei assim, gente, agora eu preciso fazer outra coisa. Vou fazer enfermagem do trabalho. E aí fiz enfermagem do trabalho. Que não tinha muito a ver comigo, mas eu fiz. Tá? E aí nesse período no hospital, eu já estava na área de educação continuada. Que eu também gosto muito, que é um desafio muito grande, né? Não é fácil de forma alguma, você está à frente do setor de treinamento. Vocês vão entender por que mais pra frente. E, como eu gosto bastante, eu me tornei presidente da Comissão de Atenção Multidisciplinar Materno-Infantil, né, que a gente presta todo o apoio aí, em todo o período gestacional, parto e pós-parto, né, e ali no puerpério para aquele bebezinho. É muita coisa, né? Parece que eu sou novinha, mas eu sou bem velhinha. Pode passar, por favor. Vou falar um pouquinho sobre o Hospital Iotaque, eu sei que vocês conhecem, né? Vocês são da região, a grande maioria. O Hospital Iotaque ele foi fundado lá em 1986, é um hospital teoricamente novo. A gente ficou localizado dentro da Floresta Nacional de Carajás e o nome, né, é uma curiosidade que a gente sempre gosta de falar, e a gente fica pensando por que Iotaque Takeda? Né? Então foi um senhor que fez a doação do primeiro raio-x portátil para o nosso hospital e aí a Vale homenageou, né, colocando o nome do hospital igual ao nome dele, tá? Hoje a gente é uma estrutura de pequeno e médio porte, então a gente não atende casos muito graves, certo?
Quando a gente tem algum caso mais grave, a gente estabiliza esse paciente até surgir uma vaga ali de transferência para ele. Tá aqui, ele era Nós temos hoje 31 leitos na nossa unidade de internação. Desses 31 leitos, 14 são enfermarias, 15 são apartamentos, um leito semi-intensivo neonatal e um leito semi-intensivo adulto. A gente tem um pronto-socorro hoje que funciona 24 horas por dia, tá? Com especialidade clínica, especialidade pediatra, sendo que durante o dia a gente tem 2 clínicos e 2 pediatras. De 2018, que foi quando eu entrei, para hoje, o nosso fluxo de atendimento está um pouquinho mais volumoso, né? E é bom. É bom, mas é desafiador, tá? E aí, a partir do dia 1º de 2021, a gente é gerenciado pela Rede DOC. O hospital ele continua sendo da Vale, mas hoje a gente trabalha sob a nova gestão que é da Rede DOC. Pode passar. E aí, falar um pouquinho para vocês sobre a questão da identidade estratégica. Hoje, a identidade estratégica da empresa é aquilo que é como se fosse a nossa identidade, né? Que fala um pouquinho ali da gente. Por que eu trouxe a identidade estratégica? Porque ela fala muito da educação, né? A rede, ela é muito educativa. Quem trabalha lá, né? Quem vive lá, sabe o quanto que a gente respira treinamento. E eu amo isso. É maravilhoso, apesar de todos os desafios. Então, quando a gente fala de negócio, eu falei para vocês, é uma estrutura de pequeno e médio porte. Em relação à nossa missão, por que a gente existe hoje, né, enquanto hospital? É para a gente conseguir prestar uma assistência médica hospitalar de alta eficácia, uma equipe qualificada. Aí, quando a gente fala de qualificação, a gente fala de treinamento, a gente fala de capacitação, a gente fala de desenvolvimento dos nossos colaboradores. Por que a gente quer isso? Para que a gente consiga atender o indivíduo, atender o nosso cliente da melhor maneira possível, da maneira mais segura possível, tá? O que a gente visa, o que a gente quer ser lá na frente? Gestão hospitalar, também garantindo sempre essa alta eficácia, né, essa capacitação técnica dos nossos colaboradores da melhor maneira possível, porque a gente entende que isso vai refletir na segurança do nosso paciente. Tranquilo até aqui? Vocês podem perguntar alguma coisa se tiverem dúvida aí, tá? E os nossos valores? O primeiro valor que a gente tem é competência. Então, se eu não capacitar tecnicamente uma equipe, eu não vou ter o nosso segundo valor, que é a credibilidade. Imagine, se você, né? Todo mundo é um paciente aqui uma vez na vida. Se você chega numa instituição que você vê que as pessoas não te atendem direito, que você vê que as pessoas não sabem nem o que estão falando, né? O que estão fazendo, você vai ter credibilidade nessa instituição? Não vai, né? Então, a base de tudo é a gente conseguir desenvolver tecnicamente esses nossos colaboradores. E aí a gente faz desenvolvimento sustentável, né? A gente sabe que hoje os hospitais, eles geram uma quantidade de resíduo muito grande para o meio ambiente. Então, a gente tem que fazer minimamente ali para a gente tentar, né, ser o menos agressivo possível com o nosso meio ambiente. Humanização, eu falo que assim, humanização ela tem que estar dentro da gente. Se a gente é ser humano, a gente tem que ser humano. Não faz sentido a gente ser um ser humano e não ser humano. Mas infelizmente, né, eu vou falar mais pra frente sobre o mundo VUCA, mas vocês já ouviram falar sobre o mundo VUCA? Alguém já ouviu falar? Ninguém? Mais pra frente eu explico pra vocês. Mas o mundo VUCA, esse mundo que a gente está vivendo hoje, vocês já perceberam que é tudo muito conturbado, que é tudo muito acelerado, que é tudo muito desordenado, sem planejamento? Às vezes parece que você vai trabalhar e aí você chega lá e fala assim, não, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Aí você chega lá e muda todo o seu roteiro de trabalho e você não consegue produzir nada. E parece que você rodou e não fez nada. Então esse é o mundo VUCA, né? Onde a gente está, né, uma metodologia muito acelerada. Integridade e respeito. Então, quando a gente pensa no hospital, quando a gente pensa numa assistência, a gente não tem como pensar, né, em não atender de forma integral, em não olhar para o indivíduo e resolver, né, ser resolutivo, prestar uma assistência de qualidade. E também não tem como a gente não respeitar os indivíduos. A gente sabe que a gente está no ambiente hospitalar e que a gente lida com todo tipo de público. Então eu tenho, né, eu cheguei aqui já no finalzinho da palestra do professor Ever,
ele falando que cada tipo de pessoa é uma pessoa diferente. E o nosso cuidado tem que ser diferente conforme a necessidade daquele nosso cliente. Certo? Pode passar. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o modelo de gestão da rede. E mais uma vez a gente fala sobre qualidade técnica. Se eu não tenho qualidade técnica, eu não tenho qualidade percebida. O que é qualidade técnica? Já falamos bastante, né? É desenvolver o nosso colaborador, é treinar o nosso colaborador. A qualidade percebida, a gente fala que é o que o cliente, né, o nosso paciente, ele percebe. Então, se eu tenho uma equipe preparada, se eu tenho um aparato tecnológico que vai dar suporte àquele atendimento, o meu cliente ele vai perceber isso. E, consequentemente, a gente vai gerar o quê? Dinheiro. Alguém vive sem dinheiro hoje? Não. Se alguém vive, me ensina, porque eu não consegui ainda. Né? Então, a gente não vive, tudo que a gente faz hoje, a gente precisa de dinheiro. E para a gente sustentar a equipe, para a gente sustentar esse aparato tecnológico, a gente também precisa de dinheiro. Por isso que a gente tem que fazer de tudo para encantar o nosso paciente. Tá? Pode passar. Aqui a gente entra na parte da educação e enfermagem, os desafios e as perspectivas. Vocês já pararam para pensar um pouco sobre esse tema? O que a gente tem de desafio? Eu acho que eu consigo passar a noite toda para vocês aqui falando sobre os desafios que eu tenho hoje como enfermeira de educação continuada. Mas também a gente precisa olhar o lado positivo de cada situação, né? Então a gente tem que olhar o lado negativo e tentar resolver ali de forma positiva. Pode passar. O que vocês acham de desafio? O que vocês acham hoje que seria o nosso grande desafio na parte de educar a enfermagem? Quem poderia? Alguém? Se habilita? Lidar com o outro. É muito difícil lidar com o outro. Sempre que eu faço integração, eu falo para as pessoas assim, hoje a gente trabalha muito em cima das metas internacionais de segurança do paciente, né? E a segunda meta é uma comunicação eficiente. Como que você pega várias pessoas de várias faculdades diferentes, de culturas diferentes, e joga no mesmo ambiente? Tem chance de dar certo? Tem, mas tem chance de dar errado? Muito mais, né? Então a comunicação é hoje um grande desafio quando a gente fala de educação continuada, tá? O que mais? Mais alguém sugeriu algum desafio? Desinteresse. Nossa, como eu sofro com o desinteresse do povo. Tem hora que eu falo um pouco infartar, assim, sabe? Então o desinteresse também é algo que, infelizmente, quando a gente fala da parte comportamental, é muito mais difícil você alterar ali, né? Porque a gente sempre fala o seguinte, técnica a gente desenvolve, agora o comportamento é muito complicado, a pessoa tem que querer, e muitas vezes a pessoa não quer porque tem desinteresse. Então sim, lá eu também tenho vários colaboradores que não têm interesse nenhum. Quando eu falo assim, gente, vamos fazer um treinamento, eles falam assim, meu Deus, lá vem, né? Então é muito complicado. Mais algum desafio que vocês acham aí? Boa noite. Meu nome é João e eu acredito que hoje o grande desafio que a enfermagem vive, acho que em muito tempo, é a questão de nós nos unirmos. Exatamente. Porque a gente precisa andar parado com a equipe multiprofissional. Não só a equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico, mas também a equipe de toda a equipe multiprofissional, porque nós precisamos chegar no denominador comum. E qual é esse denominador comum? É uma prestação de uma ótima assistência ao nosso usuário. E vou além disso, né? O embasamento científico que a gente tem que ter. Como que você vai discutir com o médico hoje? Como você vai discutir com um nutricionista se você não conhece ele nem da sua área e muito menos da dele? Então, tudo que a gente precisa é se embasar cientificamente, estudar ali muito, se preparar, para que a gente tenha, né, essas discussões. E muitas vezes, quando você se prepara para isso, essas discussões são maravilhosas. Eu escutei o professor falando também sobre a questão do round multidisciplinar, né? Lá no hospital a gente faz, e a gente entende o quanto que isso é valioso para o nosso paciente.
paciente, porque você está olhando ele ali de todos os ângulos. É um 360 que a gente faz de cada área naquele paciente e que a gente consegue evoluir com ele muito mais rápido do que se tivesse só o médico ou se tivesse só o enfermeiro ali batendo cabeça com aquele paciente. Então a gente consegue agilizar a assistência desse paciente e melhorar muito mais, né, a nossa prestação de serviço. Pode passar. Mais algum desafio que vocês acham? Eu tenho aqui. O trabalho está carregado, então a gente tem muito desafio. Muito desafio, a gente vive brigando aí, Eva. Mas depois dá tudo certo. Um deles também é a questão da equipe sobrecarregada. Isso. Sempre quando você chega para realizar um treinamento, ou a equipe fala que está sobrecarregada, a equipe fala que não tem tempo, né, e você não consegue manter a adesão no treinamento. E a gente não consegue desenvolver o nosso colaborador. Né, e a gente começa a ter os problemas na assistência, os erros, os incidentes. E como que a gente vai resolver os erros e incidentes se não for através de treinamentos? Mas a gente nunca tem adesão porque a equipe sempre justifica. Ou porque não tem tempo, ou está sobrecarregada, ou porque esse treinamento já foi repetido. Sempre tem uma justificativa. Isso. Aqui eu trouxe para vocês só um conceito de desafio. É um grande obstáculo, é algo que é difícil a gente conseguir. Isso é um desafio, tá? Pode passar. Já conversamos sobre isso. E aqui eu trouxe para vocês alguns desafios que eu enxergo na minha visão. Pode passar. Falta de sabedoria quanto à importância dos treinamentos. Então, assim, às vezes o próprio gestor, ele não enxerga que aquilo é importante. Ele não enxerga que aquilo ali não sendo realizado, e eu falo de treinamento, campanha, ação, né? Quando eu falo de treinamento é de uma maneira geral. Ele não entende que isso lá na frente vai gerar uma assistência positiva, né? Uma assistência segura ou insegura para o paciente dele. E quando a gente não treina, a gente tem o dobro de trabalho lá na frente. Porque a gente não só treina, a gente tem que planejar, treinar e avaliar se deu certo, né? Avaliação do resultado lá na frente. Pode passar. Aí eu coloquei aqui que infelizmente as pessoas acabam esquecendo, né? Que para ela ser enfermeira, para ela ser técnico de enfermagem, para ela ser um médico, ela passou por toda uma capacitação. E aí quando chega lá no ambiente de trabalho, ela acha que encerrou aquela capacitação dela. Então não, eu cheguei aqui e já estudei tudo que eu tinha que estudar na minha vida. Mas eu sinto muito, se vocês estão com esse pensamento também, em falar para vocês. A área da saúde, ela não para de ser atualizada. O que eu estou falando aqui para vocês hoje, amanhã pode mudar já. Tá? Então a gente tem que virar ali, ó, é uma busca contínua. É por isso que a gente chama, né, educação continuada. É sempre esse desenvolvimento, tá? Pode passar. Isso acaba, né, como a gente já falou, interferindo no processo de capacitação e de desenvolvimento do próprio colaborador. Porque se eu tenho um gestor que não enxerga isso, muito provavelmente ele vai refletir isso no liderado dele, tá? Pode. E aí o que vai acontecer? O que a Evelyn já falou, pode passar. Lá na frente, eu vou gerar o quê? A gente trabalha com quem? Paciente, a gente trabalha com cliente, com doente. Se eu não tenho uma equipe preparada, isso vai chegar no meu paciente, né? E aí é onde a gente começa com os incidentes, com os erros, né? Muitas vezes com os óbitos que poderiam ter sido evitados. Infelizmente acontece. Nas melhores instituições, isso vai acontecer, porque a gente está trabalhando com seres humanos, né? Com vários tipos de cultura diferentes, com vários tipos de pensamento diferentes. Pode passar. Falta de planejamento das atividades. A maioria das vezes a gente vai entender que essa falta de tempo é, na verdade, uma falta de planejamento e de priorização. Então, às vezes, eu não priorizo o que precisa ser priorizado e aí eu acabo priorizando uma outra coisa ali que não vai me gerar um resultado lá na frente, tá? Pode passar. E aí começa a gerar os atropelos de tarefa. Que eu falei para vocês, a questão do mundo VUCA, né? É você chegar com aquilo para você desenvolver e aí você trocar tudo ali naquele mesmo horário porque surgiu outras 1000 prioridades na frente. Isso acontece muito e todos os dias. Pode? Aí aqui a gente fala um pouquinho sobre o mundo VUCA, pode passar? Então o que é, na verdade, esse mundo VUCA?
é quando a gente tem, né, um mundo, um ambiente volátil, né, com alta velocidade, com alta intensidade. Se vocês pararem para pensar, hoje a gente vive de forma muito intensa. Não sei, assim, na vida de vocês. Todo mundo aqui está numa vida muito intensa? Ou não? Está todo mundo tranquilo, todo mundo consegue fazer tudo? Não, né? Está todo mundo igual a gente. Todo mundo assim, ó, acelerado 220, né? Incerto. A gente vive hoje num mundo muito incerto. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Será que eu vou ser demitido? Será que amanhã eu vou estar vivo? Será que amanhã como vai ser? Então é tudo muito incerto hoje em dia, né? A gente não tem uma segurança ali que a gente fala assim, não, eu sei o que vai acontecer comigo daqui a 10 anos, tá? Complexo. Então muitos fatores, né, envolvem para que a gente passe por essas incertezas, né? Só aqui falando da minha vida de vocês, da minha vida para vocês um pouquinho, eu falei de várias incertezas que a gente já teve, que eu já tive, né, como ser humano. E ambíguo, o que é isso? É um diferente ponto de vista para você entender, para você analisar. E no ambiente hospitalar, o que mais a gente tem é ponto de vista diferente. Por isso que a gente briga tanto, né, mas depois tudo dá certo. O que mais? Pode passar. E agora, a gente falou muito de desafio. Agora a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para mudar. E aí eu queria perguntar para vocês, né? O que é uma perspectiva? É um modo de ver alguma situação, alguma coisa ali. Então, como que vocês acham que hoje, falando de todos esses desafios, a gente poderia melhorar essa parte da educação em enfermagem? O que vocês acham? Quem sugere alguma coisa? Ou não tem como mudar nada, tá desse jeito, só tende a ficar pior? O que vocês acham? Interage comigo, gente. Não vou sair daqui chorando de tristeza. Ó, tem alguém querendo interagir aqui. Boa noite, meu nome é Lucileia, estou no quarto período de enfermagem. Tipo assim, é muito conteúdo. Eu creio que teria que minimizar um pouco e focar, tipo assim, o que vai ser o principal. Eu sei que todo o conteúdo que é passado, ele é principal, mas tem um foco, tem um que é o ponto-chave, né? Eu creio que é um método, né, da gente conseguir. A Eva falou que trabalha comigo, outro dia a gente estava fazendo um treinamento sobre o protocolo de higienização das mãos, que é assim, fundamental. Não tem como hoje na assistência a gente não higienizar as mãos. Concorda comigo? Sim. Inclusive, eu fui fazer a avaliação das mãos, né? E eu não fiz conforme tal, primeiro, segundo, aí a professora, mas o valor não altera, e ela altera. Nesse caso, altera, viu? Então... É isso mesmo. Se tem uma técnica, se tem um tempo, se tem um momento, é para ser feito naquele exato momento, tempo e técnica ali. E aí o que a gente conseguiu fazer com algumas equipes, da maneira que a gente tinha planejado, mas com o período noturno, por exemplo, a gente teve que já reduzir. A gente já teve que fazer algo mais sucinto. Por quê? A equipe é um pouco mais reduzida, né? Então a gente tem que pensar também no nosso ambiente ali. Vamos focar, o que é importante mesmo eles saberem. Então isso é uma metodologia que a gente precisa utilizar. Reduzir ali e focar no que é mais importante, para você não atropelar, né? não ter ali muito tempo perdido, digamos assim. Só para falar, uma outra perspectiva, né? O que a gente visualiza aqui na faculdade, enquanto gestor do curso, a dificuldade, na verdade, é de a gente implantar novas metodologias, né? Hoje a gente vem com metodologias ativas para mudar aquele processo formativo tradicional. E aí o aluno ele não entende que quando o professor chega e inverte a sala de aula, agora é você que vai dar aula e eu vou ser o espectador, ele não entende que o método é para colocar o aluno como protagonista do seu processo formativo. Que o professor ele só é um instrumento que está ali para abrir o encaminhar. Você vai ser encaminhado ali, mas aí tudo depende de você. Né? Às vezes o aluno até vê o professor com um pouco de preguiçoso, né? Mas o professor é preguiçoso, ele só está falando a gente fazer, não quer fazer nada. Né? Mas é isso mesmo, a gente só aprende fazendo.
tem sido algo muito bom, mas ao mesmo tempo tem tido muita resistência a essa mudança. E essas resistências acabam deixando o aluno desmotivado com a instituição, sendo que a vida profissional dele que está em jogo. E essa perspectiva de mudança, como traz muito medo, muita insegurança para eles acabam recuando e regredindo no processo. Gente, não vão embora não, volta. Não vão embora não, tá ruim. Então volta depois, viu? Não foge não. E é isso que acontece mesmo, né? Não é porque eu tô aqui falando não, mas quando eu trabalhei aqui eu achei o máximo, né? Porque as pessoas já investiam muito numa coisa que não investiram quando eu estava na faculdade, que é produção científica, e que eu acho maravilhoso, né? E que toda instituição deveria fazer isso com seu aluno, incitar, provocar, daí falar assim, não, vamos fazer um artigo. Eu lembro que as meninas já no segundo período, né? Já ficava ali, não, professor, mas a gente vai fazer um artigo. Aí eu, poxa, nem no 10º período o povo me colocava para fazer artigo, às vezes eu no segundo, que bacana isso. Então é isso, a gente fala mais pra frente um pouquinho sobre a resistência, sobre as mudanças, e não é algo fácil também, tá? Pode passar. Já falamos um pouco, alguém quer falar mais alguma coisa? Boa noite. Também trazendo um pouco a respeito das perspectivas sobre educação continuada. Quando eu estive no âmbito, não era hospitalar, mas era de uma empresa, a gente conseguiu analisar, né, através da educação continuada que a gente tinha, que ao menos uma vez por semana a gente se reunia para revisar os protocolos. E quando a equipe se conversa, interage entre si, ambos conseguem analisar qual é o melhor meio, tanto da segurança do paciente, quanto da melhoria para nós profissionais da enfermagem. Porque ali a gente vai ver qual protocolo fica mais ágil, prático e traz mais conforto para o nosso paciente. E para o nosso colaborador desenvolver também, né? Muitas vezes a gente fala isso no hospital. Às vezes a gente cria uma coisa que para nossa cabeça está maravilhoso. Mas aí quando chega lá na ponta que as pessoas vão desenvolver, eles falam assim, não, mas isso não dá. E aí a gente volta e tem que fazer tudo de novo. Então quando você envolve outras pessoas de outros setores, e principalmente a base que vai operacionalizar ali, você gasta menos tempo e você produz mais. Então isso é essencial, né? A interação, a intersetorialidade, que é trabalhar ali com todos os setores dentro do ambiente que você está desenvolvendo. E eu coloquei isso aqui justamente porque eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Fala o seguinte, mudanças. Não se pode fazer uma fritada sem quebrar os ovos. Alguém já fritou um ovo sem quebrar o ovo? Alguém já conseguiu isso? Não. O que isso quer dizer? O que vocês acham que isso quer dizer? Isso quer dizer que, às vezes, a gente precisa se quebrar para que a gente consiga mudar. Né? É difícil eu aceitar que é tanto conteúdo. É difícil eu aceitar que eu preciso passar por aquilo ali por algum motivo. Mas eu preciso. Né? Quando eu fui para o horário administrativo, que eu era plantonista, né? Que eu falei para vocês que eu entrei como enfermeira do pronto-socorro. Para mim foi uma mudança muito grande na minha vida. Que eu falei assim, meu Deus, eu vou enlouquecer. Né? Estava ali no período puerpério, no levantamento normal do juízo. E aí fui para o horário administrativo e era cobrança, aquilo tudo totalmente diferente da minha realidade de plantão que eu vivia. E hoje, né, continuo em constante adaptação. Mas hoje é um pouco mais fácil, um pouco mais, né, suave, digamos assim. E aí, quando a gente olha lá para trás, depois de toda essa mudança, a gente entende o quanto que a gente cresceu enquanto profissional. Então é gostoso você passar por essa quebrada, né? É gostoso você passar por esse desconforto. Na hora parece que a gente vai morrer, mas depois a gente entende que a gente consegue continuar sobrevivendo. Pode passar? Planejamento. E aí a gente entra, né, numa perspectiva que eu falei muito para vocês. A gente precisa começar a se planejar. Eu lembro que quando eu dei aula aqui para as meninas foi de semiologia, se não me engano, não foi? E aí a gente falava muito sobre a questão de planejamento, né? Sobre, vocês sabem o que é endemia? Todo mundo aqui é da enfermagem, então vocês têm que saber. Todo mundo sabe? Quem não sabe, levanta a mão.
Qual é o nome? Todo mundo sabe o que é Edipia? Vocês sabem ou vocês não sabem? Eu não sei não. Não sabem. Então fala que não sabe, não tem vergonha não. Edipia é o famoso, o que é? Processo de enfermagem. Hoje a gente vê falta isso nos hospitais. Gente, é a forma mais fácil. Quando eu aprendi isso na faculdade, até para eu lavar a louça na minha casa, sem mentira nenhuma para vocês, era tudo muito mais fácil, porque eu planejava. Primeiro eu vou lavar os copos, depois eu vou lavar os garfos. É planejamento. Quando a gente se planeja, a chance de dar certo é muito maior. Tá? O IDPIA é investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Hoje, na parte dos treinamentos, nada mais eu faço do que processo de enfermagem. Então, para eu chegar a treinar minha equipe, eu preciso planejar, eu preciso fazer um diagnóstico ali. Como que eu vou fazer aquilo? Será que realmente vale a pena fazer ou não vale a pena fazer? Aí depois eu vou fazer o quê? Implementação. Planejar, né? Implementar e depois lá na frente eu tenho que avaliar para ver se eu tive um resultado positivo ou negativo. Não é só treinar por treinar. Se eu tiver 8 horas para derrubar uma árvore, passarei 6 horas afiando o machado. Então eu passo mais tempo planejando do que de fato executando. Por quê? É porque eu sou devagar? Não. É porque, primeiro, o planejamento ele requer mais tempo. E segundo, isso vai fazer a execução ser muito mais fácil, mais ágil e mais produtiva, né? E tem uma chance maior de dar certo, tá bom? Lá no hospital a gente faz o PAT, né? Que é o planejamento anual de treinamentos. E aí o que acontece? Geralmente no final do ano a gente, né? Eu disparo para os gestores, ó, vocês têm até o dia tal para vocês pensarem nos treinamentos que vocês querem fazer nas áreas de vocês e me encaminhar. E aí, gente, quando a gente teve a mudança de chave de gestão, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. E aí, quando chegou no meio do ano, eu falei assim, não dá, a gente vai ter que revisar esse planejamento, que está totalmente surreal, nem eu consigo entender o que vocês estão querendo. E aí eu comecei a sentar de como você quer, por que você quer esse treinamento? Não sei. Eu falei assim, não, tá errado. Aí fui lá na diretoria e falei, não, pelo amor de Deus, vamos revisar esse negócio porque não vai dar certo. Vai chegar no final do ano e vai ser trabalho perdido. E aí a gente convenceu ela e aí a gente revisou. Aí quando foi o segundo foi melhor um pouquinho, mas ainda assim não foi 100%, porque a gente estava muito ali na fase de transição, que não é nada fácil. Esse ano foi muito melhor. Então quando a gente perde tempo planejando, a gente consegue executar de uma maneira mais fácil, a gente consegue, né, ter uma eficácia muito maior. Pode passar? E aí, quando a gente pensa no planejamento, quando a gente pensa nos nossos objetivos, né, a gente precisa usar métodos para a gente conseguir. O processo de enfermagem nada mais é do que uma metodologia para facilitar a nossa vida. E quando a gente pensa nos treinamentos, a gente precisa ter objetivo. E aí a gente sempre fala para os gestores que o objetivo tem que ser específico. Por quê? Por que você quer fazer esse treinamento? Quando eles vão lá me pedir algum treinamento, eu falo assim, mas por que você quer fazer esse treinamento? Teu vídeo. Por causa disso. Tem certeza? Não, vamos olhar o seu processo. Tá certo? Tá errado? O que está acontecendo? Porque depois que a gente pensa no treinamento, é porque tá tudo certo e falta só treinar. Tá? Mensurável. Então, quando eu faço um treinamento, eu preciso conseguir mensurar se aquilo ali foi positivo ou se foi negativo. Se trouxe, né, um resultado ali para a instituição ou não. Alcançável. Não adianta eu colocar suposição. Digamos que hoje eu estou com 80% de adesão da higienização das mãos. Eu quero atingir 100% no próximo mês. Vocês acham que eu vou atingir? Isso não é alcançável. Tá? Então não adianta eu colocar uma meta surreal que eu não vou conseguir alcançar. Relevante, né? Então, é interessante para a empresa? É interessante para o colaborador? É interessante para o nosso paciente? E temporal, porque eu preciso definir um tempo para executar aquele determinado treinamento, aquela determinada atividade ali de capacitação. Pode? E a gente precisa entender, toda vez que a gente tem um treinamento, se esse treinamento, lembrar lá da identidade estratégica,
coloquei ela aqui de novo. Se ele está alinhado à identidade estratégica da instituição, tá? Que é aquilo lá, né, que a gente falou, a visão, os valores, tá? Da instituição. Pode passar. E aí, a gente começa a pensar na gestão de competência alinhada ao treinamento. Por que eu faço um treinamento? É porque eu quero que aquela pessoa, isso que a gente fala que é uma metodologia chá. Antigamente era chá e agora é chá. Tá? Essa metodologia quer dizer o quê? Que eu preciso, para ter um treinamento, despertar o conhecimento, que vai levar o indivíduo a... O que é aqui embaixo? Só para ver se vocês estão participando disso, sabe? Então, se eu vou despertar o conhecimento, é porque eu quero que aquele indivíduo saiba de alguma coisa. E com isso, né, eu sabendo, eu vou conseguir saber fazer. Né? Teoricamente, é para acontecer dessa forma. E aí eu estou despertando o quê? A habilidade daquele indivíduo. E aí, despertando a habilidade, além dele saber fazer, ele precisa fazer o quê? Aquilo que vocês falaram lá no comecinho. Querer fazer. Né? Então, se eu tenho uma pessoa desinteressada, desestimulada, ele vai querer fazer? Não. Tá? E aí, lá no final, o que eu quero? É um resultado. E resultado positivo. Porque se for para resultado negativo, não faz muito sentido. Mas o resultado negativo, muitas vezes, ele vem. Porque a gente vai entender que aquilo ali não era necessariamente um treinamento que a equipe precisava. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Estou sendo clara para vocês? Então tá bom. Qualquer coisa vocês perguntem, tá? Pode passar. E aí, aqui eu trouxe para vocês os tipos, né? Que é até uma forma para os professores. Tem muito professor aqui hoje? Quem são os professores? Professor, beleza. Que é até uma forma para vocês também. Eu sei que vocês são feras, né? Eu sei que vocês já sabem disso aqui. Mas, às vezes a gente fica ali tão no automático. Eu também já vivi no automático, quando era professora. Até hoje também, às vezes eu vivo. A gente fica tão naquela metodologia sala de aula, slide, que a gente não busca outras metodologias, tá? Eu falei pra vocês que tudo tem um lado ruim, tudo tem um lado bom também, né? Então a pandemia, apesar de ter tido várias coisas ruins, também teve muita coisa boa, né? A gente tem sempre que enxergar o lado bom da vida. E os cursos online, né? Hoje a gente tem uma maior possibilidade de fazer um curso online, o que é muito bom. Você gasta menos, você não precisa se transportar. Eu lembro que quando eu fui entrar no hospital, eu tinha que fazer um tal do curso de uma série S. Vocês já ouviram falar nele? O curso abençoado, vamos falar outra coisa. E aí eu falei assim, eu vou contar uma coisa pra vocês, que foi assim, outro desafio na minha vida. Quando eu vim falar em curso, a série S, eu tinha feito a prova do hospital algumas vezes, era muito difícil. E aí na época tinha o gerente de enfermagem falou assim, não, se vocês não fizerem esse curso CLS, esse PAUS, vocês não entram no hospital, porque a nossa prova é toda baseada nesses dois cursos. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Aí eu só anotei e fui pesquisar na internet. Eu falei assim, tá bom, é um curso. E aí, eu fui lá pra Goiânia pra fazer, e eu pensei assim, não, tá, é um curso que você faz, recebe seu certificado e vai embora. Aí eu fui pro casamento de uma amiga minha na época. Eu cheguei 3 dias antes de fazer o curso, falei assim, vou passear, matar minha saudade de Goiânia, faço o curso e vou embora pra minha casa. Gente, e quando eu cheguei em Goiânia, a mulher ficava assim pra mim, você vai vir buscar seu material? Tá, quando eu chegar o curso. Não, mas você tem que vir buscar seu material. Aí eu, tá bom, chegar em Goiânia, eu te aviso e pego o material. Aí cheguei 3 dias e ela falou assim, olha, você precisa buscar o material, é um livro, o livro não é pequeno, você precisa estudar, porque senão você não vai passar no curso. Aí eu falei assim, meu Deus, deixa eu lá buscar esse negócio. Gente, quando eu cheguei no negócio lá, na empresa, que eu olhei aquele livro, aquele monte de página, aquele monte de coisa, eu falei assim, meu Deus, caro, o curso é caro. Eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Acabou o passeio de Goiânia. Eu fiquei 3 dias e eu só parava para dormir, para comer e para tomar banho. E fazer minhas necessidades fisiológicas. O resto era em cima desse livro o tempo todo, mas deu certo.
E aí, quando eu cheguei lá para fazer esse bendito desse curso, era só eu de enfermeira e todo mundo médico. Eu falei assim, muito obrigada. Né? Então, a gente já fica assim, a gente é meio receoso com o médico, né? Então, eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vim fazer nesse negócio aqui? Mas deu certo. Eu passei na repescagem, mas eu passei. Né? E aí eu consegui fazer a prova do hospital e consegui passar logo em seguida. Então é isso. Hoje, com os cursos online, hoje a gente tem uma plataforma de treinamento lá no hospital que é maravilhosa, ela é fantástica, né? Que é a Academia Redditor. E hoje lá a gente tem uma CLS online. Você entendeu? Então, essa metodologia online, ela é maravilhosa, desde que a gente consiga se dedicar, obviamente, como tudo na nossa vida. O coaching, né? O coaching está muito famoso hoje em dia, né? As pessoas vão, fazem palestra, tudo mais. Mas é uma metodologia também de repasse de informação. Todas as metodologias são metodologias de repasse de informação. Gamificação. Eu não, plantinho. É porque quem gosta de falar, esquece que tem que dar uma pausa de vez em quando. A gamificação é uma forma de... Como funciona essa metodologia? É a gente criar competições ali entre times. Né? Por exemplo, eu vou criar uma gamificação lá no hospital sobre a higienização das mãos. Então eu vou colocar a equipe do centro cirúrgico para disputar com a equipe do pronto-socorro e a equipe da unidade de internação. Sei lá, quem atingir a meta maior vai ganhar um prêmio. Qual o prêmio? Fica a critério da empresa, fica a critério, enfim, da pessoa que vai fazendo. Então é uma metodologia bacana para usar em sala de aula também. Divide os seus grupos, é óbvio que tem que ter uma maturidade ali, né? E faz esse projeto. É uma metodologia muito bacana de capacitação também. Workshops, né? Eu vejo que de vez em quando vocês fazem workshop, fazem roda de conversa. Então isso é muito bacana também para que os alunos consigam buscar o conhecimento. Porque não adianta você ficar só recebendo. A gente tem que praticar também. Cursos híbridos, né, que são aqueles cursos que a gente faz metade online, metade presencial. Na rede, a gente tem o BLS também online e a gente tem o BLS prático também. Então a gente fala que isso é híbrido. Hoje a nossa integração, né, toda vez que entra um novo colaborador, a gente faz uma integração híbrida também. Então, parte ele faz presencial e parte ele faz online. E os famosos cursos presenciais, né? Que são aí o que a gente mais conhece, mais tem hábito de fazer. Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? Pode passar. Aqui é o que eu falei para vocês, né, da Academia Redditor. O que é a Academia Redditor? Ela é um portal de treinamento, que é fantástico. Eu tenho treinamento lá de todos os tipos que vocês imaginarem, tá? Pode passando. Como eu falei para vocês, a rede, ela é uma grande rede hospitalar. Quando ela veio para cá para assumir a direção do nosso hospital, a gente não tinha noção, a gente não sabia o que era. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. Mas é uma rede muito grande, com mais de 70 hospitais hoje espalhados pelo Brasil. Né? Eu não sei se vocês já sabem, mas a gente tem projeto para a instalação de um hospital aqui em Parauapebas, com, se não me engano, cerca de 150 leitos. Vocês sabem disso? Não, trouxe novidade para vocês também. Né? Então a gente tem um projeto aí para mais ou menos um período de 3 anos, 2, 3 anos mais ou menos. A gente tem um PA, né, um pronto atendimento, que não vou dar prazo, mas acredito que aí em dezembro, janeiro, né, até o meio do ano que vem, por questões um pouco burocráticas também, já esteja sendo instalado aqui na cidade de Parauapebas. Então isso é bom, porque a nossa cidade vai receber um hospital de grande porte. Então a gente vai ter... Quantos enfermeiros tem aqui hoje? Quase todo mundo, né? Que vocês levantaram a mão lá no começo. Então vocês têm oferta de emprego, vocês têm possibilidade de uma assistência melhor, mais humanizada. Então isso é muito bacana, é um ganho para a nossa região de Parauapebas. E aí a academia, ela é uma plataforma justamente para a gente conseguir trabalhar o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Tá? A academia ela é um ecossistema de aprendizagem e desenvolvimento organizacional.
só faz parte quem trabalha no hospital. Mesmo as pessoas, colaboradores terceiros, hoje a gente tem alguns colaboradores que eles não são CLT, mas que eles também são cadastrados dentro dessa plataforma. E aí a gente que faz todo o controle dos cursos que eles fazem. Pode passar? Aqui é só falando um pouquinho sobre a missão da academia, né? Que na verdade é promover essa gestão de conhecimento, colocar o colaborador como cativante na vida dele. E, gente, é uma luta para se promover esse treinamento dessa academia Liquidor. Infelizmente, as pessoas não entendem que ela está investindo nela e não na empresa. Eu sempre brinco com os colaboradores lá que às vezes a gente tem uma mentalidade de pobre, né? Que a gente pensa assim, não vou fazer esse treinamento não, para quê? Só para a empresa ficar rica? E o conhecimento que você ganha? Você não vai perder ele não, gente. Você vai levar para outra empresa, se você for um dia. Então, a gente tem que fazer o quê? Sugar toda a forma de aprendizado daquele momento para que eu consiga lá na frente ser um profissional muito melhor. Tá bom? Pode passar? Como assim? Aqui, a gente fala que ele é dividido em 4 pilares. Caixa acústica, não. Então, lá dentro da plataforma, eu tenho treinamentos que eles vão focar para desenvolver a cultura, o comportamento e a sustentabilidade dos nossos colaboradores. Aí eu tenho outros treinamentos que vai desenvolver a liderança. É importante a gente desenvolver a liderança? Muito. Porque ninguém é eterno dentro de uma instituição, né? O dia que eu for embora, aquela menina ali que está assumindo vai ser continuada, né? Então a gente tem que preparar as pessoas que estão ali à nossa volta para que ela consiga ter um suporte, né? Consiga entender ali o que ela precisa fazer depois que a gente voar daquela instituição. A gente tem outros treinamentos para desenvolver a parte técnica dos nossos colaboradores, aí vem BLS, ACLS, higienização das mãos, as metas internacionais de segurança, tudo isso a gente tem dentro da plataforma. E outro pilar também são treinamentos voltados para saúde, segurança e bem-estar, que todo mundo precisa, né? Hoje a gente falou muito lá sobre o mundo VUCA, né? Então a gente vive nessa constante adrenalina, parece que a gente está o tempo todo ali, ligado 24 horas. Então, às vezes, quando a gente precisa parar, a gente precisa respirar, a gente precisa entender o quanto que é importante a relação com o outro, a relação dentro da nossa própria casa, né? Fazer uma atividade física, então isso também tem que ser feito. Se a gente parar para analisar, o conceito de saúde é muito amplo. Vocês sabem o conceito de saúde? Todo mundo sabe. Completo bem-estar. Completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência da doença. Então, hoje, para a gente ter saúde, é difícil, né? Você tem que estar completamente sã, fisicamente saudável. Quem faz a atividade física aqui hoje? Eu faço. Mais ou menos. Desde os 18 anos. Físico, mental e social. Você já viu aquela pessoa que é amarga, que não conversa com ninguém, que não gosta de ninguém, que quer estar ali o tempo todo trancada no mundinho dela? Será que ela é saudável? Não. Provavelmente não, né? Então, a academia ela é pensada para os nossos colaboradores, para que a gente consiga resgatar o melhor dos nossos colaboradores. Então, a gente falou muito sobre os desafios, mas, né, em contrapartida, a gente tem aí várias perspectivas de melhoria, né, de desenvolvimento dos nossos próprios colaboradores. Pode ir. Aqui é só o site que a gente utiliza. E pode passar. Só para a gente resumir, pode passar de novo. Eu fiz aqui um resuminho das perspectivas, né? A enfermagem, como maior contingente dos profissionais de saúde, só vai conseguir ocupar os espaços de liderança. E quando eu falo de liderança, não é você se tornar um gestor, não. É você se tornar líder, empoderado daquilo que você está fazendo, daquilo que você está falando. Como? Se a gente inovar, se a gente introduzir novos modelos de cuidados. É o desenvolvimento contínuo, é sempre aquela incansável busca pelo conhecimento. Eu falei para vocês aqui, eu nem falei para vocês que eu ainda estou fazendo mais uma especialização na área de saúde da mulher. Por quê? Porque é a área que eu gosto, é a área que eu me identifico. Então a gente tem que ver onde a gente se identifica e se capacitar cada vez mais para a gente defender aquilo ali com toda a certeza do mundo.
Se investir em formação clínica, investir em políticas, né? É importante a gente investir em políticas também investigativa, política gerencial, superando o quê? As lacunas entre a teoria e a prática. Aquilo que eu falei para vocês. É muito fácil na teoria a gente fazer todo um planejamento, sendo que chegar lá na frente não vai dar nada certo. Então a gente tem que ir, né, dosando essa questão aí. Investindo numa formação e a atuação interprofissional. É importante eu saber da área da enfermagem? É fundamental, não sou enfermeira. Mas é importante eu conhecer um pouquinho sobre psicologia? Minimamente. Um pouquinho sobre nutrição? Um pouquinho sobre medicina? Não tem como, né? Eu tenho que conhecer a minha casa e tenho que conhecer a casinha do coleguinha também, porque senão não vou saber discutir com ninguém. O que mais? Pode passar? Alinhada com a promoção de um modelo de atenção integral. E aí é onde a gente consegue atingir e atender o nosso paciente do início ao fim, tá? Do cabelo arrepiado até o dedão do pé. Centrado na pessoa. Gente, ninguém trata só a pessoa. Vocês já viram isso? Se você vai tratar um RN e você não conversa com a mãe, você está fazendo nada. Tá? Então é centrado na pessoa, centrado na família, centrado na coletividade, centrado na realidade que aquela pessoa vive. Né? Quando a gente fala lá das unidades básicas de saúde, eles vivem muito isso. Quem trabalha aqui em unidade básica de saúde? Postinho? Ninguém? Não? Ninguém trabalha? UBS não? Eles vivem muito isso, né? Um indivíduo é muito diferente ali do outro. Então eles têm que planejar uma assistência conforme a realidade do paciente. Assim também é lá com a gente, tá? E o que a gente precisa começar a fazer? Ter estratégia para a gente conseguir superar todos aqueles desafios que a gente conversou lá na parte da educação e enfermagem. E aí sim a gente consegue ver ali, ó, a luz lá no fim do túnel. E aí tudo consegue, né? A gente consegue enxergar com mais clareza tudo ali que a gente precisa fazer, todo o trabalho que a gente precisa fazer, que não é pouco, é muita coisa que a gente faz, tá? Pode passar. Dúvidas? Não? Certeza absoluta? Vocês entenderam tudo? Foi bom. Agora eu posso aplicar a prova que eu trouxe? Rocha. Certeza? Mas... Eu fico muito feliz, né, de estar aqui. Eu já agradeci, vou agradecer novamente. É um prazer muito grande. Sempre que vocês quiserem me chamar, pode me chamar que eu venho de novo. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei muito. Pra mim foi muito bacana. Eu fiquei um pouquinho nervosa lá no começo, né, quando eu fui convidada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse povo? E aí ele falou assim, passou os temas para mim. Eu falei, pronto, o desafio é o que mais tem na minha vida. Vocês viram, né? Uma vida bem cheia de desafio, assim como a vida de vocês. Se a vida não tiver desafio, não vale a pena. Tudo que é muito fácil, não vale a pena, desconfie. Você já viu uma coisa que é muito fácil ser muito bom? Não, é ruim. Tudo que é muito bom é muito difícil, por isso que vale a pena, tá bom? Então, já que vocês não têm nenhuma dúvida, eu queria agora parabenizar todos os enfermeiros, né? Hoje é o nosso dia. Eu falo que a enfermagem é um grande desafio também, além da educação. A enfermagem é um grande desafio. A gente se desafia diariamente. E eu acho que vocês falaram muito aqui o que a gente precisa fazer para a gente conseguir alcançar lá um sucesso. É isso, é ter união, apesar de que a gente não tem muitas vezes, né? É discutir com o médico, discutir no bom sentido, tá? Apesar da gente não ter coragem muitas vezes, é se sentir capaz e empoderado de colocar o nosso conhecimento em prática. E a gente estuda muito, né? A gente estuda durante 5 anos, faz especialização mais 2 anos, e é isso. Mas o que a gente precisa fazer é colocar em prática tudo aquilo que a gente já tem ali de habilidade. Lembra lá do chá? Do conhecimento, da habilidade? A gente coloca em prática, a gente tem que querer. E quando a gente quer, tudo se torna muito mais fácil, muito mais possível. Eu coloquei uma frasezinha aqui bonitinha para vocês, só para a gente encerrar de forma mais bonitinha, né? A arte do cuidar, ela deve ser feita por aqueles que possuem a chama do amor. Eu sempre falo que a enfermagem é puro amor. Não sei nem porque eu chorei aqui hoje, porque eu estou chorando. Quem me conhece, de verdade, sabe que eu choro por tudo. Eu choro por tudo, por quê? Eu falo que eu sou muito intensa, eu sou muito amor, da mesma forma que quando eu estou com raiva, né?
eu me na sua transformo, eu constância. fico vermelha, eu quero, enfim. Mas é porque justamente eu tenho muito amor, né, pela profissão que eu escolhi. Eu espero que vocês tenham também, que vocês sejam enfermeiros felizes, decididos, dedicados, né, e que vocês sempre defendam a enfermagem, tá bom? Muito obrigada.